primeiro procurador que eu indiquei foi o Cláudio Fonteles. Uma pessoa que eu tinha um respeito, não conhecia pessoalmente, mas tinha respeito pela sua trajetória. E ele fazia parte de um grupo chamado Tuiuiu, que era um grupo que tinha como pressuposto não permitir reeleição a segunda indicação no Ministério Público. E eu indiquei, e depois ele indicou o Antônio Fernandes, né? O Antônio Fernandes foi, e quando o Antônio Fernandes reivindicou a reindicação dele, o Cláudio Fonteles já ficou muito irritado e disse que aquilo era uma traição à filosofia do grupo Tuiuiu. Aí depois foi indicado o Antônio Fernandes, até porque eu não poderia tirar, que estava no centro de um processo contra o Palocci, eu não sei, e eu falei, eu não vou mexer, porque se eu mexer, eu vou dizer que eu estou tirando o cara para proteger a vítima, ou o acusado. Aí fui indicar. Para indicar, eu fiz uma reunião com muita gente. Eu nunca indiquei sozinho, porque eu não conhecia as pessoas. Então, eu conversei com muita gente, com muitos advogados, com muita gente da área, muitos amigos meus, talvez amigos de vocês, ou seja, gente boa, gente de maior credibilidade. Chegamos à conclusão que ia ser o Gurgel. Gurgel. Aí eu indiquei o Gurgel, eu também não conhecia o Gurgel. Indiquei porque tinha várias referências que indicaram ele. Outra vez eu fui chamado a atenção pelo companheiro. Sabe? É o seguinte, olha, esses caras todos estão traindo, sabe, o princípio pelo qual foi criado, sabe, o grupo Tuiuiu, que era a não indicação mais que uma vez. Tal. Mas também o pessoal, não, tem que indicar o Gurgel, porque o Gurgel é um cara razoável, não sei das contas e tal. E indicamos o Gurgel. Nunca pedi nada. Eu tenho orgulho de nunca ter pedido um favor para nenhum deles. Nunca mandei alguém falar, diga para não votar, não fazer tal coisa. Faça o que eles quiserem. Eu não indiquei eles para mim. Então, eu não me arrependo. Sinceramente, eu não me arrependo, porque eu indiquei pessoas que eram avalizados por gente importante da área. Companheiros que trabalharam comigo, companheiros que hoje são importantes ainda, são meus amigos, companheiros sérios, que eu prefiro não citar o nome aqui para não ficar expondo pessoas. A mesma coisa foi na Suprema Corte, sabe? A Suprema Corte, eu indiquei as pessoas por currículo. Eu não indiquei as pessoas porque eu não tinha nenhuma amizade, sabe? Eu não tinha, assim, não tinha nenhum amigo meu. Eu recebi indicações, currículo, hora de grupo de advogados, hora de grupo de gente do Congresso Nacional, porque às vezes é abaixo-assinado, com muitas assinaturas e tal. Todo mundo, eu juntava a Casa Civil, juntava o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, e às vezes eu consultava a pessoa nos estados, olha, como que é tal pessoa, o que ele faz, qual é o passado dele, o que ele faz e tal. E aí eu indicava. Eu, por exemplo, tinha vontade de indicar uma pessoa, sabe, negra na Suprema Corte, sabe? Eu acho que os negros precisavam ser respeitados. Indicar o Joaquim, não me arrependo de indicar do Joaquim. É que eu acho que ele no mensalão, veja, o problema é que a partir de um determinado momento a justiça deixou de funcionar em função dos autos do processo e passou a funcionar em função da opinião pública levada adiante pela imprensa. Então, quem, às vezes, forçava a votar era a manchete do Jornal Nacional, era a capa das revistas. Sabe? Então, o ministro ia lá e votava. Então, foi um absurdo, foi a primeira coisa que me chocou, é você perceber um ministro da Suprema Corte, ou um juiz qualquer, se deixar levar pela opinião pública. Olha, se alguém quer votar pela opinião pública, então vamos parar de escolher ministro ou juiz, sabe? Dessa forma, vamos fazer votação direta. Sabe? Aí o cara, sim, tem que estar preocupado com a opinião pública. O pessoal, um juiz, ele tem que estar preocupado com os autos do processo. Sabe? Tem prova? Sabe? Não tem prova? Aí, quando inventaram a chamada teoria do domínio do fato, eu falei, é porque não tem prova. Ou seja, na verdade, uma submissão, sabe, de algumas pessoas ao noticiário diário do jornal. Então, eu sabia que ali o Zé Dirceu e Genuíno estavam condenados porque eles não queriam voltar atrás, não poderiam voltar atrás na pressão que a imprensa fazia para que a opinião pública pressionasse a Suprema Corte. Graças a Deus, eu posso dizer
que eu não arrependo individualmente de ter indicado as pessoas, porque todos foram indicados pelo currículo. Tá? Obviamente que o currículo não mostra caráter, não mostra comportamento ideológico, não mostra nada. Sabe? Tem pessoas que foram indicadas que depois, sabe, deixaram de atender até as pessoas que tinham indicado e que tinham defendido. Mas eu não indiquei porque era meu amigo, indiquei porque o currículo permitia que a pessoa tinha condições de ser ministro da Suprema Corte, e não me arrependo. Não me arrependo até porque, se tem um companheiro que me deu uma lição muito grande, foi o companheiro Jobim. Sabe, o Jobim nunca pediu nada para mim, foi presidente, sabe, da Suprema Corte, foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso e teve um comportamento muito digno durante toda a minha presidência, quando ele foi presidente da Suprema Corte. E o Jobim, que nunca pediu para indicar ninguém, falava assim para mim: presidente Lula, o senhor errará menos se o senhor indicar pessoas que já têm biografia construída antes de pegar o cargo. Se a pessoa vier para construir a biografia no cargo, vai ser muito pior. E hoje eu posso dizer que ele tinha toda a razão, sabe? É preciso ter um critério mais rígido para indicar, sabe? Eu, se fosse hoje presidente da República, eu iria conversar com entidades, sabe, de OAB, com outras entidades nacionais da sociedade, para ver qual é o melhor jeito, o jeito mais seguro de você indicar alguém para exercer um mandato que é quase um mandato de Deus. Né? Porque com a decisão dele você não tem como votar contra quando ele toma uma decisão. Então é um cargo muito importante, sabe? Que a pessoa não tem que ser apenas uma pessoa gabaritada tecnicamente, juridicamente. A pessoa tem que ter a questão moral ilibada, a pessoa tem que ser um cidadão ético, provado e comprovado. Sabe? É assim que a gente tem que escolher. Sabe? Então, eu confesso que hoje eu seria mais exigente na escolha de pessoas. Agora que ele já fez todas as bobagens que ele fez e se desmoralizou, sem precisar eu falar, o Janot. Eu não conhecia o Janot, mas eu fui procurado por amigo do Janot, dizendo que eu precisaria dar uma força para ajudar a indicar o Janot, conversar com alguns amigos meus para indicar o Janot. Sabe? Eu falei, primeiro a Dilma deve ter os critérios dela, a pessoa também tinha conversado com a Dilma, sabe, alguns procuradores, tudo, sabe? E eu não tive dúvida de falar, olha, eu acho que o Janot é uma pessoa séria, um cara, sabe, que tem bom diálogo, acho que é um cidadão. Quando foi na posse da Dilma, ele foi lá com a esposa dele para tirar foto, sabe, comigo, sabe? Eu não sabia que ele ia virar o que ele virou. Eu não sabia. Sabe, depois de algum tempo eu tive com alguns advogados antigos que já tinham sido lá do Ministério, tinham sido do Tribunal de Justiça, que me falaram, Lula, ele está bebendo demais, ele chega às 10 horas da manhã, ele tem um lugar lá no gabinete dele que ele chama de farmácia, e que ele, sabe, tudo isso. Mas eu nunca conversei com ele. Sabe, eu sei que ele chamou pessoas para conversar, dizendo, olha, diga para o presidente que não vai ter nada contra ele. No dia seguinte, tinha uma denúncia contra mim, coisa que eu nunca pedi e jamais pediria. Então, eu lamento. É que você não pode transformar a Suprema Corte num clube de amigos. Sabe, vamos ser francos. As pessoas podem se queixar de mim no que quiser, mas ninguém pode dizer que eu não fui republicano na indicação. Eu não indiquei nenhum amigo meu. O Brito eu conheci em 1980, e o Brito, quando foi me apresentado, que ele entrou na minha sala com gente muito importante, gente que eu respeito do mundo jurídico, a indicação do Brito era a possibilidade de você ter, pela primeira vez na Suprema Corte, um homem de esquerda. Foi assim, sabe? Eu nunca pedi nada para o Brito. Hoje eu sei que ele trabalha na Globo, sabe? Então é triste, mas, sabe? Mas a gente não pode ficar se arrependendo, sabe? A gente não pode. Se eu puder contribuir para que os próximos ser escolhidos tenham mais qualificação, não é qualificação jurídica, porque todo mundo é bom, é qualificação moral, ética, é visão de país. É visão de sociedade, é isso que as pessoas têm que ter, sabe? Eu vou contar um cara que eu indiquei, que eu fui muito criticado, que foi uma das pessoas, o direito.
Tá? Eu tenho o maior orgulho de ter indicado o direito. Eu fui muito criticado. O cara é conservador da igreja, não tem da conta. Era um dos homens mais dignos que eu conheci. Sabe? Só para ter ideia de que, sabe, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Sabe? Tem outros que eram, sabe? Ah, não, fulano de tal é de esquerda, fulano de tal é elite, não dava isso, fulano de tal, sabe? É o seguinte, dê a toga. Quando bota a toga é que você vai ver quem é. Como você não pode dar a toga antes de indicar, você pode ser surpreendido. Por isso é que hoje, na minha cabeça, não vale apenas, sabe, o critério do presidente indicar o Senado referendar. É preciso que haja outros critérios. Não sei qual, mas tem que ter outros critérios. E, se Deus quiser, nós vamos debater com a sociedade outros critérios para indicar gente. Porque é um cargo muito importante. Inclusive, você estabelecer a ideia do mandato. Esse negócio de você... Fica a vida toda lá. Garantir a vida. Não dá certo. Não dá certo. Então, como eu não sou dono da verdade e não quero tomar nenhuma decisão precipitada, porque também não sou eu que vou tomar decisão, eu quero ter a oportunidade de debater com a sociedade brasileira outros critérios, tá? Que o Haddad discutiu no programa de governo dele. Tem que ter outros critérios. Tem que ter mais gente para avaliar, sabe, a seriedade das pessoas que vão exercer esses cargos importantes.